Olá, sejam bem-vindos. David Brito falando. Bom, hoje vamos falar sobre armazenamento, item importante para cumprimento do provimento 74, mas independente disso, é algo que todo mundo tem em sua rede corporativa, lá o seu servidor de arquivos ou um local onde você armazena os seus dados e compartilha com os seus colaboradores. Bom, armazenamento é um assunto que pouca gente dá importância em relação ao acesso, em relação à salvaguarda desses dados. Muita gente utiliza, até quando acaba lá o espaço, HDs externos para expandir o volume que você possui para armazenar mais arquivos. Isso não é uma boa prática, tá? Por quê? O HD ele é um só. Geralmente quando tem servidores, esses HDs são redundantes. Então quando um para, você tem a opção de trocá-los sem ter que perder os dados ou para os servidores. E uma questão muito importante em relação à segurança da informação. Pouca gente dá importância devida e sabe configurar realmente um servidor de arquivos para que cada usuário tenha realmente acesso àquilo que lhe é permitido. Uma prática comum que a gente vê no mercado, que não é tão bem indicada, é em relação ao compartilhamento em relação a esses acessos. Bom, quando você abre o Windows Explorer, geralmente tem lá aquela série de compartilhamentos, né, que é o público, que é o F para financeiro, que seja uma outra letra, o M para administrativo. Por quê? Porque não sabem segmentar de forma correta em um único ponto para restrição dos acessos. Quando o armazenamento é local, ele tem que ter um certo cuidado em relação aos acessos externos, tá? A gente já falou em outros vídeos sobre a questão do home office, sobre a questão dos atendimentos ao provimento 74 em recuperação de desastres. Então, um ótimo serviço para que a gente possa seguir com escalabilidade, com baixo custo, pagando só pelo que usa e já com disponibilidade direta em caso de desastres, né? Pois se você tiver impedido de entrar lá no seu estabelecimento e não tiver uma VPN, não tiver como acessar remotamente, esses arquivos eles podem ficar acessíveis o tempo todo com serviços na nuvem, né? Hoje tem serviços muito práticos, muito tranquilos e muito fáceis de você configurar. Vamos demonstrar hoje aqui um serviço do Microsoft Azure, ou Azure, como muita gente fala. E é um serviço muito bom para que você possa armazenar os dados da sua empresa e fazer com que eles estejam disponíveis de qualquer lugar para a pessoa certa, né, com toda a segurança, com toda a praticidade e com backup na nuvem também, que é uma forma prática de fazer a automação desse processo sem se preocupar com enormes ferramentas, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar um pouquinho aqui do Azure. Bom, aqui eu já estou no painel, né, do Azure, mas deixa eu pesquisar aqui no Google como vocês podem achar esse serviço, que às vezes você vai achar como Azure Storage, ou Azure Armazenamento, enfim. Como são ferramentas de fora, tem uma tradução às vezes complicada e aqui a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade de achar. Mas é só colocar no Google que tem muita informação, tá? Enquanto ele abre, eu vou mostrar aqui o painel, tá, de configuração do Azure. Aqui não é só para serviços de armazenamento, é toda a estrutura de nuvem que você tem direito de usar, pagando pelo uso, com máquinas virtuais online se você precisar, bancos de dados, colocar os seus sistemas na nuvem e você ser uma empresa, um cartório totalmente digital, sem precisar até de servidores, né? Tem diversos serviços aqui que chamamos de serverless, onde não precisa de servidores para armazenar suas aplicações e com acesso de qualquer lugar seguro, novamente, né? Com credenciais e sem a preocupação de invasão. Bom, a Microsoft, o Azure, ele te dá direito à criação de conta gratuita, né? Ele te dá um crédito lá em dólar para usar durante um ano, até esses créditos expirarem, e aí só depois você consegue pagar pelo uso. Então, por exemplo, se você tem uma massa pequena de dados,
Logo no começo, dependendo da quantidade de arquivos que você tem, você vai usar de graça. Até consumir esses créditos, você pode usar aí, dependendo, meses, sem ter que pagar nada para a Microsoft, enquanto obtém aí as facilidades de um serviço em nuvem. Bom, ainda está abrindo aqui, está um pouquinho lento, né? Com essa questão de home office. A internet tem dado aí um pouquinho de trabalho, mas enfim, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Depois que cria uma conta no Azure, que é muito simples, né? A gente já mostrou aqui outras contas sendo criadas. É basicamente preencher cadastro, né? Colocar, aí ele exige aqui que você coloque o meio de pagamento, geralmente cartão de crédito, e aí depois ele te dá direito ao uso e você entra nesse portal aqui. Tá? Eu não vou entrar em detalhe técnico para mostrar como cria direto, mas eu vou falar o que precisa para criar. Bom, são 3 itens que você precisa criar aqui dentro do Azure para usar o seu serviço de armazenamento na nuvem. Você levar o seu servidor de arquivos para a nuvem. Que são assinatura, vocês podem ver que aqui eu estou usando a assinatura gratuita ainda, tá? Para uma conta de teste, uma conta de armazenamento e um grupo de recursos, tá? A assinatura é exatamente para contabilizar o recurso que está sendo utilizado, né? E para monetizar isso. Por exemplo, você pode ter diversos recursos e através da sua assinatura você vai comparar todos os seus custos e os serviços que estão vinculados a ela. Um grupo de recursos, que é um grupo para você definir recursos que você vai utilizar dentro do Azure. E, enfim, a conta de armazenamento, que é aqui que a gente configura o nosso storage, o nosso servidor de arquivos. Tá? E vamos acessar ele aqui direto. Eu vou fechar aqui essas abas para manter um pouquinho mais de velocidade, mas a informação é muito fácil de achar, tá? Não se preocupem, e se precisarem de mais informações, é só postar lá as dúvidas que a gente vai respondendo, vai acompanhando vocês nessa criação do servidor de arquivos na nuvem. Bom, um outro fator importante é que não precisa de nenhum software dentro da sua empresa, dentro dos seus computadores, para acessar esse armazenamento. Ele parece exatamente como um compartilhamento interno. Lá quando você digita o // servidor, que fica a letrinha lá para acessar, seja o M, o F, o J, então é igualzinho, não sabe nem que está na nuvem. E a vantagem é que se você utiliza notebooks, você pode acessar esses arquivos, claro, configurado no notebook da sua empresa, do seu estabelecimento, você pode acessar esses arquivos de qualquer lugar com segurança. Tá? Essa é a tela do grupo de recursos, né? Tem diversas formas de armazenamento, e aqui tem um item chamado compartilhamento de arquivos. Tá? E é aqui que a gente vai criar o compartilhamento. Você se sentir confortável, dá para criar vários, tá? Não se preocupe, que são todos pagos pelo uso. Aqui eu criei esse storage aqui, esse compartilhamento, tá? Mas eu vou criar um outro aqui para mostrar para vocês como funciona. Não vou finalizar, né? Porque eu já deixei esse pronto, mas pode colocar. Eu posso colocar aqui, ó, servidor. Eu costumo usar nomes curtos, tá? Eu costumo colocar fs de file server, traço, por exemplo, stg de storage, aqui eu tenho um 01, vou colocar 02. Tá? E aqui a quantidade de... fala... desculpa, gente. Letras minúsculas, tá? stg02. Ele ainda está reclamando de alguma coisa. Nomes de compartilhamentos aqui só pode ter letras minúsculas, números e hífens. Tem um G maiúsculo aqui ainda que ficou, ok? E aqui a cota do seu armazenamento, do seu storage, como se fosse um HD mesmo, onde você vai armazenar as suas informações. Qual que é a vantagem disso aqui? Por mais que você coloque uma cota alta, você paga pelo uso, no tipo de armazenamento escolhido. Lá quando você for configurar sua conta, tem duas formas, o Standard e o Premium. O Standard você paga pelo uso e o Premium você já paga pelo espaço alocado. Recomendo usar o Standard, tá no começo, para até verificar como funciona, ver se consegue se adaptar, mas podem ter certeza que
A gente tem clientes com muitos arquivos, né, de gigas, muitos gigas de armazenamento em diversas filiais e eles usam tranquilamente esse tipo de serviço. Aqui você coloca a cota e como eu falei, a vantagem é, se você, por exemplo, tiver 100 gigas aí de armazenamento, estou chutando muito alto, tá? Mas se tiver 100 gigas de armazenamento no seu storage, você pode colocar 200 gigas aqui, vai pagar só os 100 gigas que você está usando. Ok, Dave, aqui duplicou os arquivos, aconteceu aqui uma mudança de negócio, a gente precisa colocar mais dados e cheguei à cota de 200 gigas. Como que eu faço? É só vir aqui e colocar 300, automaticamente ele expande. Ou reduz se você quiser. Ah, Dave, fiz uma limpa aqui no meu servidor de arquivos, tem arquivos duplicados demais. Fiz um backup estático, coloquei em outra unidade dessa para depois olhar. Quero reduzir esses 100 GB para 50. É só vir aqui, reduzir e tranquilamente ele já vai atualizar todos os seus links. Então ele é muito simples de você usar. Tá? Eu vou colocar aqui uma cota de 10 GB só para demonstração. Criamos aqui o nosso storage. Tá? Bom, ok. Criado, como que eu conecto essa unidade? Aqui nos três pontinhos, tá? Aqui tem conectar. Você pode ver que tem outras opções aqui, como editar cota, como eu falei, tá? Exibir instantâneos. Isso aqui são os backups que a gente configura depois para telhos. Aí você já não precisa de outra forma de backup para os arquivos, se você quiser, tá? Você pode usar o do próprio Azure ou excluir o compartilhamento, tá? Mas para conectar os seus computadores, você vem aqui, conectar, e ele vai exibir um script. Esse script aqui, ó, escolhendo a unidade, você vê como é parecido com o que você usa dentro de casa já? Eu posso escolher, por exemplo, uma unidade. Vou escolher aqui a unidade L, tá? Para demonstração. Vou escolher aqui outra unidade, F, por exemplo. E vou copiar esse script aqui. Para redes Microsoft, que o pessoal faz lá o login e senha na sua estação de trabalho, a gente consegue colocar isso aqui como uma política de grupo. Então, automaticamente, quando todos os seus colaboradores fizerem o login no computador, ele já vai mapear automaticamente, tá? Não precisa sair um por um para configurar. Copiei esse link, qual que é o próximo passo? Ir no servidor ou nas estações de trabalho e copiar. Vocês podem ver que aqui ele atende Linux e Mac também, tá? Todas as plataformas. Você consegue fazer isso. E aí agora é só copiar. Bom, eu coloquei aqui um servidor de testes para a gente usar. Tá? Vou trocar aqui a minha tela. E aqui eu já deixei o PowerShell aberto. Tá? O que a gente vai ter que fazer aqui? Abre o PowerShell, não precisa abrir com o administrador. Tá? PowerShell não é só do servidor, tá? Todas as estações de trabalho tem. Mas como eu falei, em redes corporativas a gente consegue criar esse script. Então quando o usuário logar vai ser transparente para ele. Aqui a gente vai clicar, vai colar o script. Eu só cliquei com o botão direito, automaticamente ele colou. Aí ele vai fazer lá a execução do seu script, tá? E talvez precisem de ajustes aí na sua rede se tiver firewall, tá? Segurança, é só fazer as liberações que a Microsoft pede. Às vezes aparece um errinho aqui, eu fiz um teste lá. E aqui para a gente ver, unidade L, aqui ó, mapeada, tá? Isso aqui é lá no servidor. Deixa só eu voltar aqui uma tela para ver, não, isso mesmo. E aqui já é lá na nuvem, isso aqui. Tá? Isso aqui é um outro armazenamento de teste lá que eu tenho, que eu mostrei para vocês. Deixa eu só voltar a minha tela aqui para não confundi-los. Dá para ver que o negócio funciona mesmo. Aqui, ó. Aí esse mapeamento é esse aqui, tá? O STG01.
Esse mapeamento aqui de 500 GB que eu tenho, já tem algumas informações lá para teste, que eu estava testando o upload desses arquivos. Clicando dentro dele, aqui para quem faz a administração do portal, você vê todas as pastinhas, tá? A ideia é usar esse portal aqui realmente só quando for administrar o Azure. Não é interessante ficar atuando nele para verificação dos arquivos. Voltando aqui na telinha do nosso servidor de testes, se eu clicar aqui, eu tenho aqui, ó, por exemplo, a pastinha chamada antigo. Então, esses arquivos aqui estão armazenados na minha rede, mas de verdade eles estão lá na nuvem, na Microsoft, com segurança. Todo essa tramitação, essa entrada e saída de arquivos é criptografada, tá? É uma exigência na própria criação. Vocês vão perceber que quando vocês criarem o seu primeiro storage, tem uma opção lá que é exigida, você não consegue nem mexer sobre a criptografia dessa comunicação. Então podem ficar tranquilos que os seus dados vão estar vão ser trafegados com segurança, independente do local de onde você estiver. Tá? Apresentei aqui o Azure, mas tem outros serviços na nuvem, como a AWS e serviços nacionais, inclusive, com opções de storage de cloud. Apresentei o Azure porque eu acho que você consegue vincular uma série de serviços, né, que você vai descobrindo depois para transformar o dia a dia do seu estabelecimento com serviços digitais, até chegar a um ponto que de repente você não precisa realmente estar no local físico para trabalhar. Todos os seus serviços na nuvem, com o seu notebook, você consegue exercer as suas funções perfeitamente. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Mostrar um pouquinho dos serviços de armazenamento na nuvem e ver com essa disponibilidade, integridade e maleabilidade é muito fácil atender aos requisitos do provimento 74. E, além disso, é um serviço que todo mundo tem no seu cartório, no seu escritório e fica muito fácil você usar sem precisar gastar dinheiro com servidores, com armazenamento para sua rede. Okay? Até lá, gente. Até o próximo vídeo. Abraços.